Meus amados, no começo do culto dessa noite, eu falei de uma pessoa que escreveu uma carta para um jornal em Nova York. Aqueles que já me ouviram, me permitam reprisar. Uma pessoa escreveu para um jornal em Nova York dizendo o seguinte: eu frequento a igreja há 30 anos, meu pastor já deve ter pregado pelo menos uns 1.500 sermões que eu ouvi, e eu não me lembro de nenhum deles. Então, para que voltar à igreja? Não volto mais. Houve uma reação, muita gente replicou essa palavra, e o jornal foi publicando. E uma dessas pessoas, a uma certa altura, escreveu o seguinte: eu estou casado com a minha esposa há 32 anos. Ao longo desses 32 anos, ela já deve ter feito assim umas 20.000 refeições. Eu não me lembro do cardápio de nenhuma delas, mas eu me alimentei ao longo desses 32 anos e estou bem e vivo até hoje. É a igreja de Jesus, querido. Se eu pedisse para você reprisar a palavra que eu disse na semana passada, ou há um mês, talvez você não pudesse fazê-lo. Mas também você não pode se lembrar do cardápio da última terça-feira, talvez na sua casa. Mas você se alimentou e está vivo. Isso é o que importa. Você se alimentou. Você continua. Algumas coisas são mais simples, nós as absorvemos rápido e podemos repetir aquilo que absorvemos. Alguns conceitos são um pouco mais complexos, e mesmo que nós não possamos explicá-los, eles vão transformando a nossa vida, e a igreja vai caminhando, você vai crescendo. O importante é manter a sua vida com Jesus na ascendente, tá certo, queridos? Na ascendente sempre, porque é assim que Deus opera na nossa vida, é assim que Deus faz. Então, domingo após domingo, nós estamos pregando aqui. Tem algumas pessoas aqui que estão me ouvindo pregando domingo após domingo, com algumas exceções, há pelo menos 20 anos. Pelo menos 20 anos. E se eu dissesse, repita por favor o sermão que eu preguei há 8 anos, como é que vai lembrar? Mas eu louvo a Deus por uma coisa, queridos. Eu posso ver que ao longo desse tempo, a palavra de Deus foi transformando, foi construindo, foi edificando, e aqui estamos nós como igreja de Deus para a glória de Jesus. Amém, queridos? Deus seja louvado. É uma bênção, é um privilégio estar aqui nessa noite, queridos. Deus tem sido em extremo generoso conosco. Amém, amados? Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos trazido a este lugar, e é um privilégio voltar a estar aqui. É um privilégio ser a igreja de Jesus, parte dessa igreja. Hoje nós estamos recebendo uma parte de uma das células lá de São Sebastião. Deus abençoe vocês, queridos. São bem-vindas. Como eu disse e repriso, estão em casa. Deus abençoe vocês. Nós estamos falando sobre fé. Nesses últimos 2 domingos que pregamos aqui, nós falamos sobre a fé. E hoje nós vamos continuar falando sobre a fé. Nos 2 textos que nós usamos para a primeira reflexão, queridos, nós relembramos aquela palavra de Judas, que se refere a uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Fé que o apóstolo Paulo, no outro texto, chama de fé evangélica, e diz que nós devemos defender esta fé evangélica. E é sobre esta fé evangélica que estamos falando hoje pela terceira vez, e vamos continuar. Por mais alguns domingos nós vamos falar sobre a fé evangélica. Nós não queremos tomar muito tempo conceituando fé. Nós queremos aprender a exercer a fé. Nós queremos aprender a viver pela fé, a andar pela fé. Não fé na capacidade de ter fé, mas fé na graça de Deus.
aquela fé que remove montanhas, aquela fé que, mesmo nas horas mais difíceis, nos dá força para darmos um passo adiante. É sobre esta fé que nós estamos e vamos continuar pregando aqui nesses dias. Abram as suas Bíblias, por favor. Livro de Hebreus, aos Hebreus, perdão. Carta aos Hebreus, capítulo 11. William, Janaína e Geis, saudade de vocês, bom vê-los. Bem-vindos, queridos. É uma alegria que vocês estejam aqui. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos dar sequência nesse capítulo, queridos, porque nós estamos tomando como base das nossas reflexões exatamente essas pessoas mencionadas aqui, que se tornaram paradigmas da fé. Hoje nós vamos para os versículos 5 e 6. Depois nós vamos para Gênesis 5, 18 a 24. Esse texto nos diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E agora, queridos, Gênesis 5, 18 a 24. Aqui temos assim, queridos: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos orar, meus amados. Pai querido, Deus bendito e santo, nosso coração nessa noite, Pai, foi inundado pelo gozo da Tua presença, enquanto éramos conduzidos pelos Teus filhos, nesse momento de adoração por meio do louvor, confirmando mais uma vez, meu Pai querido, que o Senhor é Deus, Deus presente, Deus que se interessa, Deus que se manifesta, Deus que fala, que transforma, Deus que opera maravilhas, que realiza milagres, que salva, que liberta, Deus que renova, Deus que nos refaz. Bendito seja o Teu santo nome. Nós queremos andar na Tua presença, Deus, nesta noite, como nas outras vezes, por Tua infinita bondade e graça. Fala ao nosso coração, Senhor. Quando o Senhor fala e nós te ouvimos, a voz do nosso coração se aquece, a nossa vida se renova, nós saímos deste lugar edificados. Fala conosco, Deus, nesta noite. Meu amado Pai, meu Senhor querido, eu me entrego nas Tuas mãos, porque o desejo sincero do meu coração, que o Senhor perscruta e conhece, é que as minhas palavras nesta noite sejam como uma libação na Tua presença, como uma adoração sincera, verdadeira, de um servo indigno, Pai, um servo indigno que Te ama muito e que quer andar na Tua presença. Bendito seja o Teu nome, pela Tua palavra, em nome, para a glória de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus, amém, Pai. Meus queridos,
Nesta semana eu vi uma parte de um vídeo numa situação curiosa. Eu não vi a palestra, só vi esse pequeno momento. Pelo que a gente entende da pequena parte que está apresentada nesse vídeo, um ateu e um bispo tinham falado para uma determinada plateia. E esse ateu teria dito que todo tipo de crença é um disfarce para a insegurança. Aí, uma pessoa, um servo de Deus, na plateia, levanta a mão, é convidado a vir à frente até o microfone, ele vem, poucas palavras. Ele chega e diz assim: eu tenho uma pergunta ao bispo e ao fulano de tal, que era o tal do ateu. Ele disse: o senhor disse que toda crença é um disfarce para a insegurança? E ele respondeu: sim. O senhor crê nisso? Sim, obrigado. Até o ateu crê. A Bíblia diz que o insensato, Salmo 14, versículo 1, o insensato diz no seu coração: não há Deus. Mas o sábio declara porque reconhece a Deus. Nós lemos nessa noite, queridos, esse brevíssimo relato sobre a vida desse homem, e para dizer a verdade, não há muito que seja necessário acrescentar. Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si, foi trasladado. Enoque agradou a Deus, e ele agradou a Deus porque teve fé. E a fé de Enoque é a fé evangélica. A fé evangélica, queridos, é a fé que tem convicção consequente, presta atenção, queridos, convicção consequente da existência de Deus. Não apenas temos convicção de que há um Deus, mas nós sabemos que a existência desse Deus muda tudo. É uma convicção com consequência, com desdobramento. Essa é a nossa fé. Não apenas afirmamos há um Deus, porque o texto diz assim, que aquele que se aproxima de Deus, voltando ao texto de Hebreus, aquele que se aproxima de Deus precisa o quê, queridos? Crer que Ele existe. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, presenteador, ofertante daqueles que o buscam. Não apenas crer na existência de um Deus, mas saber da existência de um Deus que, como disse o filósofo, aquele que foi conhecido como filósofo cristão do século passado, Francis Schaeffer, um Deus que não apenas existe, mas Ele está presente e não está calado. Esse é o título do seu livro, um Deus que está presente e não está calado. O Deus que está presente e está se manifestando. O Deus que está presente e está agindo. É preciso que aquele que se aproxima creia, primeiro, que Ele existe, segundo, que Ele se torna presenteador, ofertante, galardoador daqueles que o buscam, não apenas na ideia que geralmente temos do galardão que diz respeito àquilo que a gente vai receber na eternidade. Esse texto não fala apenas da eternidade, ele fala que aquele que se aproxima e crê em Deus deve saber também que Ele presenteia quem o busca, Ele abençoa quem o procura, Ele responde ao anseio sincero daquele que a Ele se dirige, sabendo, reconhecendo e declarando que Ele é o único e verdadeiro Deus e Senhor. A fé evangélica, queridos, é a fé que tem a convicção consequente da existência de Deus. Meus amados, é preciso que quem se aproxima de Deus
saiba que Ele existe, creia que Ele existe, não duvide disso, porque a consequência é parte dessa convicção. Enoque foi trasladado, uma experiência única. Ele não morreu, ele não viu a morte, ele foi levado pelo Senhor. Mas nós temos uma outra experiência de um diácono chamado Filipe, que estava num determinado lugar, e a Bíblia diz que ele foi tomado pelo Espírito Santo, desapareceu nesse lugar e apareceu em outro. A Bíblia diz que Pedro, contrariando a natureza, queridos, as leis da física, caminhou sobre as águas. E nós poderíamos continuar relatando muitos milagres, e somente aqueles que estão escritos, porque o apóstolo João diz que Jesus Cristo fez e falou tanta coisa no seu curto período de 3 anos de ministério, que se fossem escritos livros para relatar tudo, o mundo não caberia. É óbvio, Lulante, que aqui nós temos uma hipérbole. Ele está exagerando para deixar claro que Jesus fez e falou muito que não está escrito. Mas nós precisamos saber disso, queridos. Nós precisamos crer nisso, meus amados. Nós não podemos, irmãos, me permitam voltar um pouco nas palavras. Amados, esse ministério é um ministério muito centrado no ensino da palavra. Nós fazemos questão absoluta, permanente, que vocês conheçam a palavra de Deus, para que conheçam a Deus. Mas, meus queridos, o que nós queremos com tanto ensino da palavra de Deus, não é ser uma igreja que saiba explicar tudo sobre Deus, mas uma igreja que crê nele. Não é a nossa intenção que nós sejamos uma igreja de experts em explicar teologicamente Deus. A nossa intenção não é essa. A nossa intenção é que todos conheçam, para que todos possam crer. Você não pode crer naquele que você não conhece. Você não pode crer naquele que você não vê com os olhos do seu coração. Mas, queridos, nós temos que tomar todo o cuidado, porque senão nós podemos nos tornar em excelentes expositores das verdades bíblicas, mas isso se tornar letra morta na nossa vida. Crer é mais do que tomar conhecimento. A Bíblia não diz em nenhum lugar que tudo é possível ao que sabe explicar. Para quem a Bíblia diz que tudo é possível, queridos? Ao que crê. Pare um pouquinho, querido. Se a sua mente divagou um pouco, pare e preste muita atenção nisso. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. O que é possível ao que crê, irmãos? Como? Pensa nessa palavra tudo. Tudo. Tudo é possível para Deus, esse texto está dizendo. Não, tudo é possível ao que crê. É disso que nós estamos falando. Não basta ter conhecimento intelectual da pessoa de Deus, é preciso crer. Esta fé que faz andar sobre as águas, esta fé que nos faz ser trasladados, esta fé que nos faz ascender espiritualmente a ponto de uma intimidade tal com Deus, que a gente olha e já não vê, porque Deus o tomou para si. Eu vou reprisar isso, queridos. A Bíblia não diz que tudo é possível ao que sabe explicar. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Você crê? Você crê? Você pode dizer amém a isso, sinceramente? Se você disse amém, e com esse amém você está dizendo, eu creio, então eu gostaria que você pensasse que você poderia ter dito assim também: tudo é possível para mim. Tudo é possível para mim. Não há barreira intransponível. É isso que nós estamos entendendo na palavra, certo, queridos? Eu não disse isso,
Muito provavelmente, se eu dissesse isso sem que um versículo bíblico fosse bastante claro a respeito desse tema, um ou outro poderia pensar que eu estava exagerando. Mas Jesus disse mais. Ele disse assim: tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, crendo, acreditando que é assim mesmo. Tudo é possível ao que crê. Meus amados, nós corremos como igreja que dá muito valor à palavra, esse risco de irmos nos teologizando, em que cada pessoa sabe colocar dentro de um quadrado teológico todos os viés, todas as matizes da fé evangélica, mas não crê. Pessoas intelectualmente preparadas, mas que não conhecem no cotidiano o milagre da manifestação da presença de Deus. Nós somos a igreja que crê, que tem convicção da existência de Deus, mas uma convicção de uma existência consequente, queridos, consequente. Alguns personagens na história, além desses aqui relatados, elencados aqui em Hebreus capítulo 11, queridos, nos servem de paradigma. Um deles, para mim, sempre foi George Miller. George Miller foi um homem de Deus que conduziu um orfanato na Inglaterra. A história dele é belíssima, momentos impressionantes aquele homem viveu com Deus. E dentre os relatos que os seus biógrafos, com os quais seus biógrafos nos presentearam, está uma ocasião em que não havia nada no orfanato, eles estavam sem alimento nenhum, sem nada para comer naquele dia. E era costume de George Miller se reunir com as crianças antes do café da manhã, para agradecer pelo café da manhã. Só que naquele dia, quando eles se assentaram à mesa, não tinha nada sobre a mesa, só vasilhas vazias. E aí o George Miller fez como fazia todos os dias. O que ele fez? Agradeceu a Deus pelo café da manhã. Deve ter sido estranho para aquelas crianças, enquanto ele agradecia, e elas olhavam, né? Não tinha nada. Será que ele está pensando que vamos comer os pratos hoje? Mas ele simplesmente agradeceu como todo dia fazia. Aí os seus biógrafos dizem que quando ele terminou a oração, alguém bateu a porta, tocou a campainha, não sei. Alguém chegou e disse: olha, eu sou motorista do caminhão do leite, e o caminhão quebrou aqui próximo, e o leite vai se perder, e eu soube que tem esse orfanato aqui, e vim para perguntar se vocês aceitariam o leite, para que não se perca. Eu vou trazer todo o leite que está no caminhão para cá. É bem-vindo, traga o leite. Enquanto estava entregando o leite, chegou um dono de uma padaria fina, clientes muito exigentes, e ele disse: olha, nós tivemos uma fornada hoje que não está dentro dos padrões, e nós não queremos vendê-la aos nossos clientes, mas também não queríamos jogar fora, e viemos saber se vocês aceitam o pão, que não ficou adequado para eles, mas pode servir para vocês. George Miller disse: é bem-vindo. Ele já tinha agradecido, e eles tomaram o café da manhã com pão e leite. Isso é crer. Isso é crer. Não apenas crer em Deus, mas crer que Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Queridos, há um autor que eu gosto muito, chamado Leonard Ravenhill. Ele escreve 2 livros que eu gosto muito. Um chama-se Darwin e sua macacada, naturalmente sobre a questão do criacionismo. E no outro ele fala sobre avivamento. E ele lança um desafio dentre tantos outros. Ele disse assim: a igreja de Jesus tem que sair desse espaço entre o Calvário e o Pentecostes, porque ela fica ali naquele meio. O Calvário já aconteceu, o Pentecostes já aconteceu. A igreja tem que pôr o pé na estrada, com fé, com convicção, manifestando a presença de Deus. Queridos, uma das evidências
de que a igreja de Deus, naqueles primeiros dias, era uma igreja ímpar, é que Deus confirmava a palavra dos apóstolos com sinais e maravilhas. O livro de Marcos diz que sinais de Deus seguirão os que conhecem, é isso? Os sinais e as maravilhas seguirão quem, queridos? Os que creem. É uma questão de causa e efeito. Você crê, Deus vai manifestar os seus sinais, mas é preciso crer. É preciso que seja uma convicção consequente. Eu creio em Deus, como às vezes aqui temos dito, queridos, não apenas que Deus pode fazer, mas que Deus faz hoje, continua fazendo hoje e vai fazer até a eternidade afora. Deus não diminuiu, queridos. Pense na seguinte situação, queridos, uma situação naturalmente imaginária. Um alpinista vai sozinho subir uma montanha gelada. A noite cai, noite absolutamente escura, tudo escuro. Ele não via nada, um passo em falso e ele cai no precipício. E ele pensa que vai esborrachar lá no fim do precipício, quando na realidade no meio do caminho as cordas passam lá numa rocha e ele fica pendurado. Mas é um breu total, um breu absoluto. Então, com muito medo, ele pede a Deus que o ajude. Meu Deus, me ajuda. E aí Deus disse para ele assim: ajudo, corta a corda, porque você vai se salvar. O que ele está vendo lá embaixo? O vazio, tudo escuro, mas o frio era muito intenso. Ele não cortou a corda, morreu. Quando amanheceu, ele estava morto a 2 metros de altura do chão. Ok, agora pensa, é você está pendurado no abismo, escuridão total. Deus diz: corta a corda. Você corta? Você cortaria a corda? Queridos, eu diria o seguinte: eu cortaria, desde que eu tivesse claro que quem falou comigo foi Deus, e não a minha mente, a minha consciência, não a minha vontade, o meu interesse pessoal. Você entende isso, querido? Na verdade, eu sei que você também cortaria, desde que você soubesse que quem está falando com você é Deus. Mas, irmãos, às vezes a nossa relação, nós os reformados, o nosso relacionamento com Deus, do ponto de vista do conhecimento da revelação de Deus, é algo muito intenso. A gente compreende muito claramente os conceitos, mas às vezes a gente tem dificuldade de transferir isso para o cotidiano, para o dia a dia, para aquela hora que você precisa de um milagre, não amanhã ou depois, mas um milagre naquela hora. Quando você está precisando que Deus manifeste o seu poder naquele momento na sua vida. E isso, meus irmãos, é algo que nós temos a aprender com os nossos irmãos pentecostais. Nós temos talvez algo a ensinar para eles quanto às conceituações teológicas, porque alguns deles andam por aí à deriva do ponto de vista conceitual. Mas às vezes, queridos, não é tudo aquilo que eu sei apenas que vai mudar. E o que eu vou dizer agora não é mera frase de efeito, querido, conquanto pareça clichê, não é. Irmãos, temos que nos lembrar sempre que o que vai fazer a diferença, o que vai trazer a transformação, o que vai operar o milagre, a manifestação miraculosa de Deus na nossa vida, não é o que a gente sabe, é o que a gente faz com o que sabe. Se eu sei que foi Deus que falou corta a corda, mas eu não corto a corda, eu vou morrer de frio sabendo que eu devia ter cortado.
Se você sabe que Deus prometeu e Ele cumpre o que promete, creia na promessa e age em decorrência da confiança que você tem na promessa que Ele fez. Desafie-se a si mesmo em relação à sua fé. Um outro autor que eu acho simplesmente fabuloso, morreu há muito tempo, mas continua falando até hoje, é A.W. Tozer. E Tozer, num dos seus artigos, ele pôs esse título: a fé arrisca-se a falhar. A gente tem medo de falhar, queridos. A gente tem medo de falhar. Você, Elias, recebeu uma palavra de Deus lá no Senado. Já contei isso aqui mais de uma vez, ok? Você recebeu uma palavra de Deus lá no Senado, de que você devia sair de lá, ir ao hospital onde eu estava, orar por mim, onde eu estava doente, e que você devia pôr a mão em mim, certo? E fez isso. E eu estou aqui contando de novo a história. Se ele não tivesse feito isso, será que eu estaria contando a história? Eu não tenho como responder a essa pergunta. Mas de uma coisa eu sei: ele fez e eu estou aqui. Entende isso, querido? Ele fez, eu estou aqui. Davi, se alguém um dia pedir a você assim, disser assim: Davi, eu estou precisando de um milagre na minha vida, você até pode dizer para essa pessoa assim: eu vou levar o teu nome para a reunião de oração da minha igreja, vou levar para a minha célula durante a semana, eu vou pedir aos pastores da igreja que orem. Você pode até dizer isso, mas antes de dizer isso, você vai dizer: então eu vou pedir um milagre para a tua vida agora. Entende isso, queridos? Por que a gente tem que adiar o que Deus pode fazer naquela hora por nosso intermédio? Sabe por que a gente adia? Medo de falhar. E se não der certo? E se eu orar e não acontecer? Querido, você nunca vai ter controle sobre o que vai acontecer. Você não é Deus. Mas é preciso que quem se aproxima de Deus creia em Deus, e que Ele é galardoador, que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Creia, aguce sua fé, querido, seja um instrumento da manifestação do poder de Deus. Eu sei que você quer isso, Mackenzie, eu sei que você quer. Exercite isso. Exercite isso, querido. Faça isso lá onde você trabalha, onde você estuda, com as pessoas com quem você convive. Faça isso onde for. Deus quer usar você, Deus pode usar você, Deus vai usar você. Mas você precisa crer que Ele é Deus, e que Ele não só promete, Ele faz. Deus pode e faz, e Deus faz por seu intermédio. Querido, em nome de Jesus, eu desafio você a experimentar isso na sua vida. Eu fui transformado ao longo da minha vida toda estudando a palavra de Deus, estudando teologia, mas nada neste mundo transformou mais a minha vida do que experimentar a ação de Deus na minha vida. Eu não vou contar a história de novo, mas vocês sabem, queridos, eu passei um tempo fora do Brasil estudando. Se você me dissesse para eu dizer o que estudei lá, eu vou me lembrar muito pouco. Lembro de alguma coisa, mas eu me lembro do dia que eu estava sozinho, desesperado, sem um centavo no bolso, sem saber para onde ir, sem ter como voltar, ajoelhado do lado de uma cama, chorando e pedindo misericórdia a Deus, desesperado, angustiado, porque eu imaginava que Deus tinha me abandonado, Deus tinha me deixado à mercê da própria sorte. E eu ali chorava e lia a palavra, até que cheguei àquele texto em que Deus aguçou a fé no meu coração, quando Ele disse: nunca jamais te abandonarei. Então, ajoelhado ali, com um mapa na minha frente, o Espírito Santo me levou àquele ponto do mapa. Eu andei 800 metros, mais ou menos, parei na frente de um prédio, onde estava um homem que eu precisava encontrar. A cidade de 6 milhões, 8 milhões de habitantes, talvez isso, cidade de Paris. Eu tinha que encontrar um homem, só ele. E o Espírito Santo me levou exatamente aonde aquele homem estava sentado. E eu me apresentei para ele. Queridos, todos os livros de teologia não mudariam a minha vida, não me dariam mais convicção de que Deus é, do que um momento como esse.
Meus amados, talvez um dos nossos grandes problemas em relação a crer, e crer de forma consequente, é que nós nos conformamos em contar as histórias dos outros, abrir o baú das histórias alheias e mostrar o que Deus está fazendo na vida dos outros. Eu desafio você a abrir uma agenda na sua vida, para escrever ali os milagres, os sinais e as maravilhas de Deus na sua vida. Na sua vida. É preciso que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. A fé evangélica tem convicção consequente na existência de Deus. Mas a fé evangélica reconhece em Jesus, neste mundo não reconhece em nenhum outro. A fé evangélica reconhece em Jesus a plenitude da revelação de Deus. A própria Bíblia diz que a natureza, aquilo que Deus criou, a criação de Deus, revela traços dos atributos divinos. Mas a revelação plena de Deus, queridos, nós temos na pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz sobre Jesus: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Por isso, quando foi prometido a vinda de Jesus, foi dito que ele teria um nome. Qual era o nome, queridos? Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. Alguém poderia dizer assim: pastor Alcides, você está dizendo isso a nós? Você está dizendo isso a nós, que nós devemos reconhecer que Jesus Cristo é Deus? Sim, é a vocês, queridos. Sabem por quê? Eu estou um tanto preocupado com a influência do inferno por meio de convicções outras, que está trazendo para os que eu conheci ao longo da minha caminhada, alguns como discípulos de Cristo, e que hoje começam a questionar se Jesus realmente é Deus. Eu tive esse diálogo com uma pessoa que eu conheci na minha pré-adolescência. Eu o conheci na igreja, ele viveu lá e está lá até hoje. Há poucos dias, falando sobre Jesus como Deus, ele me respondeu assim: eu já não tenho essa convicção. Há poucos dias, uma moça que parece que ainda não conheceu Jesus se levantou e questionou um muçulmano também, no lugar onde estava sendo oferecida uma palestra, me parece que só para muçulmanos, e ela apareceu por lá, e o questionou sobre a salvação, e disse: bom, então você acredita que eu não posso ser salva, já que eu creio em Jesus, e você diz que eu tenho que ser muçulmana para ser salvo? E ele se levantou e disse assim: eu creio em Jesus mais do que você. E ele fez uma pergunta a ela, dizendo assim, se ela podia mostrar na Bíblia que Jesus disse que ele era Deus. E ela ficou naquela dúvida: é, não sei. Como é que alguém se levanta para falar de Jesus sem a convicção de que ele é Deus? E o muçulmano citou uma série de versículos bíblicos, não para revelar, mas para escamotear a verdade, para esconder a verdade, dizendo: nós acreditamos em Jesus mais do que vocês cristãos, porque Jesus para nós é um profeta, um grande profeta. O mesmo discurso que aqui a gente ouve dos adeptos do espiritismo: Jesus é um ser iluminado. Eles têm até um programa de televisão que fala do Apocalipse, o Apocalipse do Cristo, e parece lindo, parece maravilhoso. Outros vêm e dizem que Jesus é o Filho de Deus, mas que ele tem uma mãe, e a mãe de Deus é que intercede por nós.
E assim Jesus vai ficando em segundo, em terceiro. Jesus é o iluminado, é o grande profeta, é o filho querido. Não, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Meus irmãos, nós não podemos permitir que o inferno nos tire essa convicção, porque a palavra de Deus nos dá essa convicção. Eu disse, eu gostaria que esse muçulmano fosse à nossa igreja no próximo domingo. Eu vou mostrar para ele na palavra de Deus como a Bíblia diz que Jesus é Deus, porque ele só citou versículos fora do seu contexto. E aí, queridos, vale aquele clichê, né? Texto fora de contexto só serve de pretexto. É o caso. Irmão, Jesus é Deus. A fé evangélica reconhece que a plenitude de Deus está em Jesus, queridos, em Jesus. Qual é a importância disso, irmãos? Meus amados, é isso que gera em nós expectativa e aguça a nossa fé. Você vai relembrar. Jesus visita a cidade dele, não faz ali senão alguns milagres, e fica impressionado com o quê? Com a incredulidade deles. E por que eles ficaram incrédulos? O texto diz que eles, quando viram Jesus se apresentando, disseram assim: mas espera aí, não é esse o Jesus que nós conhecemos por aqui? A família dele não é aquela tal, não mora aqui suas irmãs, seus irmãos? Nós conhecemos esse moço, esse rapaz é daqui. Eles não esperaram de Jesus nada mais do que qualquer um de vocês esperaria do seu vizinho, talvez dentro daquele ofício que você o conhece. Talvez se Jesus dissesse: vim para fazer uma cadeira nova para você, disse: bom, é um filho de um carpinteiro, deve saber alguma coisa. Ninguém ali, ou quase ninguém ali, esperou dele aquilo que se espera de Deus. É essa a questão. Eles não esperaram de Jesus aquilo que se espera de Deus. Agora pare um pouquinho, querido. Você veio para o culto desta noite, Deus trouxe você. No seu coração há um anseio, há uma busca por um milagre, por uma manifestação do poder de Deus na sua vida. Mas você entra por aquela porta e vai acontecendo. Você canta, você ouve as orações, as crianças saem e a liturgia vai acontecendo, o final, amém, e você vai embora para casa com a sua dor, com a sua angústia, com o seu problema, porque você não entrou aqui crendo, com aquela expectativa de que nesta noite, Jesus que está presente aqui, como João bem falou, vai operar esse milagre na sua vida. Porque quando você entra com esta convicção inarredável, que só quem vê Jesus como Deus tem, Deus promete que Ele vai operar na sua vida. A maravilha de Deus vai acontecer. Porque eu estou aqui? Porque eu sou o pregador? Nada, queridos, nada. Se até os apóstolos, quando o milagre acontecia e eles se impressionavam com eles, diziam assim: vocês estão impressionados por causa do moço que ficou em pé ali e andou? Eu não fiz nada, disse Pedro. Quem fez isso foi Jesus, a quem vocês mataram. Eu não fiz nada. Irmãos, ninguém faz nada a não ser Jesus. Só há um Deus, Jesus. Só há um capaz de fazer o extraordinário, Deus. E nós temos esse Deus onde, amados? Nas nossas ideias, nas informações dos livros que nós mantemos na estante. Você tem esse Deus no teu coração. Jesus é Deus, e Ele está na tua vida. É preciso que quando você parar para adorar esse Deus aqui, domingo após domingo, você não tenha uma expectativa pequena a respeito dele. Tenha uma grande expectativa, querido. Espere tudo aquilo que Deus pode fazer. E sabe o que Deus pode fazer? Tudo. E sabe o que está reservado ao que crê? Tudo. Qual é o tamanho da tua expectativa nessa noite? Qual é o tamanho da tua expectativa? Sai daqui animado? Sai daqui um pouco mais convencido? Um pouco mais esclarecido? Eu desafio a sair daqui nessa noite
com um toque de Deus na tua vida. Sair daqui, pegar aquela agenda que eu falei e começar a escrever os milagres de Deus na sua vida a partir desta noite. Toma posse da bênção de Deus. É preciso que quem se aproxima creia. Nós cremos. Nós temos Deus na nossa vida, Jesus de Nazaré, Emanuel, Deus que se fez gente. O apóstolo Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos infelizes. A nossa esperança se estende para o além-túmulo, queridos, por uma razão muito simples: a esperança é a última que morre. Jesus não morre mais, está vivo para sempre. Amém, queridos? Finalizo, amados. A fé evangélica é a fé que nos aproxima de Deus. A fé evangélica não é aquela fé que aproxima as pessoas da capacidade de acreditar. Não é aquela fé que aproxima as pessoas do pensamento positivo. A fé evangélica é aquela fé que aproxima as pessoas do próprio Deus. O texto de Gênesis, 2 vezes e não apenas uma, em pouquíssimos versículos, num relato curtíssimo da vida de um homem, 2 vezes frisa isso: Enoque andou com Deus. Deus disse isso a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. Meu amado, minha irmã, se você crê que Deus é Deus e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, se você reconhece, sabe, tem experimentado que Jesus é a manifestação plena do ser de Deus, entenda com toda clareza o seguinte: você, onde estiver, em qualquer circunstância, estará na presença de Deus. Jucineide, você fez uma cirurgia há poucos dias, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente não é como dormir, né? É uma amnésia induzida, provocada. Aquele tempo da anestesia não existe na vida da gente. Eu achei isso um negócio curiosíssimo. Algumas pessoas têm medo de fazer cirurgia porque tem medo da anestesia, medo de morrer durante. Vai ser a morte mais sossegada que alguém pode imaginar. Eu me lembro que no dia que eu fui fazer a cirurgia, quando eu já estava lá deitado, preparado, chegou o anestesista assim do lado e disse assim para mim, porque ele tinha colocado tudo aquilo em mim, e eu tive uma vontade enorme de ir ao banheiro. Eu falei: não, tira tudo, eu vou ao banheiro primeiro. Quando voltei, ele já não estava muito satisfeito com isso, falou assim: e agora, tudo bem? Pode agora? Falei: pode. A outra palavra que eu ouvi foi uma moça próxima de mim dizendo assim: qual é o seu nome? Eu disse: meu nome é Alcides Martins Júnior, vamos logo para essa cirurgia. Ela falou: tá bom, já volto. Eu mexi, estava com a mão amarrada. Tinha 5h30 mais ou menos que tinha se passado entre uma palavra e a outra. Quase 6 horas. Uma falou: pode, e eu falei para a outra, falei: vamos logo. Já tinha ido, já tinha acontecido. Aí eu perguntei ao médico, falei: mas que loucura é essa? Que negócio? Ele disse: você não tem um sono, você tem uma amnésia induzida. Esse tempo não existe na tua memória, não foi registrado nada. Durante o tempo em que não foi registrado nada, eu estava na presença de Deus. Amém, queridos? Não há um momento sequer na sua vida, se você se aproximando de Deus, crendo que Ele é Deus e que Ele é galardoador, se você tem Jesus no coração e sabe que Ele é Deus, não há um momento na sua vida que você não esteja na presença de Deus. No momento do seu pecado, Deus vai estar lá com o Espírito Santo chorando de tristeza, como a palavra diz. No momento do seu júbilo, Ele estará festejando com você. Na sua dor, Ele vai estar tomando você nos braços para te amparar, para te ajudar. Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si, ele foi trasladado. A fé, queridos, a fé evangélica é aquela que nos aproxima de Deus.
Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus, como diz esse texto, queridos. É o que o texto diz. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque se você não tem fé, você não se aproxima. Você fica de longe, questionando, duvidando, será que é, será que não é? Mas se você tem fé, você se aproxima, querido, você está próximo. Irmãos, o que tem acontecido muito, eu acredito, na nossa geração, e que eu considero um equívoco, é que os pregadores têm nos ensinado mais a nos aproximarmos do galardão, a focarmos mais no galardão do que em Deus. A gente se aproxima de Deus, mas de olho no presente. Eu disse que você pode se encher de expectativa e sair daqui escrevendo uma história de milagre na sua vida. Não olhe para o milagre. Quando eu falo em expectativa, não é para você memorizar aquilo que você quer receber. Eu estou dizendo, fita os seus olhos em Deus. Olha para Ele, fixa o seu coração nele, se aproxime dele, abrace-o, não se afaste dele, porque enquanto você estiver na presença dele, olhando para ele, você vai caminhar sobre as águas. Não é assim o que a Bíblia diz na história de Pedro? Pedro foi desafiado por Jesus a caminhar sobre as águas e caminhou. Todo mundo sabe disso. Ele caminhou até um determinado momento e afundou. Por que ele afundou? Reparou na força das ondas. Enquanto ele olhou para Jesus, caminhou sobre as águas. Quando ele olhou para as ondas, que era o problema imediato da vida dele, afundou. Se você continuar de olho no seu problema, choramingando todo dia, lembrando dele, relembrando o problema, você vai continuar com ele. Olha para Jesus, se aproxime de Jesus, deixe-se ser abraçado por Deus nessa noite, e você vai sair daqui com um milagre na sua vida. Mas nós temos sido ensinados a focar no problema, focar na dificuldade. Foca em Deus, querido. A fé evangélica é a fé que nos leva para a presença de Deus. Não pense na fé evangélica como a fé que produz o milagre. A fé evangélica nos leva para a presença de Deus, e o milagre aí passa a ser natural. É uma consequência. Vai acontecer, vai acontecer. Nenhuma única pessoa se aproximou de Jesus com uma necessidade manifesta e saiu de lá sem essa necessidade ser suprida. E Paulo escreve isso aos Filipenses e diz que Deus em Cristo supre todas as nossas necessidades. Qual é a tua necessidade hoje à noite? Deus supre essa necessidade. Meus amados, o que nós precisamos fazer é aproximar. É aproximar. Depois você confere Hebreus capítulo 10, 19 a 25, você vai ver. Nós temos um caminho aberto, e o desafio, o apelo ali é: tendo esse caminho, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de quê? De fé. Em plena certeza de fé, tendo os corações purificados. Ok, mas eu guardei algo aqui para ler para você, o que não é muito comum nas minhas pregações, mas hoje eu quero fazer isso. Vou ver se eu encontro aqui algo que eu anotei para ler para vocês, porque eu achei de fato muito interessante. Se eu encontrar, eu vou ler. Por isso eu digo aos meus alunos de homilética: nunca use esses negócios. Porque agora vocês já não estão nem mais prestando atenção no que eu tenho para dizer, só em mim correndo o dedo aqui, né? Esse é o problema. Então, meus alunos de homilética, não repito o que eu acabo de fazer. Mas aqui, queridos, olha que coisa interessante. Eu achei muito interessante isso aqui. Vou ver se consigo ler para vocês. O relato da vida real que se segue é o testemunho pessoal de um médico judeu. Trabalhei como cirurgião do exército dos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Após a batalha em Gettysburg, chegaram ao hospital vários soldados feridos, dentre eles Charlie Colson.
Como Charlie era muito jovem para ser soldado, pois tinha 17 anos, alistara-se como tambor, certamente para tocar aquele instrumento. Ele chegou com ferimentos graves, sendo necessário amputar-lhe um braço e uma perna. Quando meus assistentes foram aplicar-lhe clorofórmio para a cirurgia, ele recusou-se e pediu para chamar-me e disse: doutor, quando eu tinha 9 anos, dei meu coração a Jesus, e desde aquele dia venho aprendendo a confiar nele. Ele é a minha força. Ele me sustentará enquanto o Senhor estiver amputando meu braço e minha perna. Então indaguei e pedi para que tomasse um pouco de conhaque. Mais uma vez ele respondeu: doutor, quando eu tinha 5 anos, minha mãe se ajoelhou ao meu lado, pedindo a Jesus para que eu nunca bebesse um gole de bebida alcoólica. Existe a possibilidade de eu morrer e ir para a presença de Deus. O Senhor quer que eu chegue lá com um bafo de conhaque? Naquela ocasião, eu detestava Jesus, diz o médico, mas admirei a lealdade daquele rapaz com seu Salvador. Chamei então o capelão, que conhecia bem o moço, pois este frequentava as reuniões de oração. Disse o capelão: Charles, estou muito penalizado de vê-lo assim. Respondeu Charlie ao capelão: eu estou bem, senhor. O doutor me ofereceu clorofórmio e conhaque, mas eu não aceitei, pois quero me apresentar ao meu Salvador em meu juízo perfeito. Talvez você não morra, disse o capelão, mas se o senhor o levar, você deseja que eu faça alguma coisa? Capelão, respondeu o jovem: escreva uma carta para minha mãe e diga que tenho lido a Bíblia todos os dias e tenho orado sempre para que ele a abençoe. Estou pronto, doutor. Prometo que não vou gemer, prometo que não vou nem gemer se o senhor não me der o clorofórmio. Garanti-lhe que não aplicaria a droga, mas antes de pegar o bisturi, fui à saleta tomar um gole de conhaque. Quando peguei a serra para cortar o osso, o rapaz colocou a ponta do travesseiro entre os dentes e sussurrou: ó Jesus, bendito Jesus, fica ao meu lado agora. O rapaz cumpriu o que prometera, não gemeu. Naquela noite não dormi pensando no rapaz. Pouco depois da meia-noite, levantei-me e fui ao hospital. Assim que cheguei, disse o enfermeiro: 16 soldados morreram. E Charlie também? Indaguei. Não, dorme como um bebê. Por volta das 9 horas, o capelão leu as escrituras para Charlie e ambos cantaram hinos de louvor. Não consigo entender, doutor, como uma pessoa sentindo tanta dor ainda era capaz de cantar, completou o enfermeiro. Passados 5 dias, desde que for operado, Charlie me chamou e disse: é chegada a minha hora. Creio que não terei mais um dia de vida. Sei que é judeu e que não crê em Jesus, mas gostaria que ficasse ao meu lado e me visse morrer confiando em meu Salvador. Tentei ficar, mas não consegui, pois aquele rapaz regozijava no amor daquele Jesus que eu detestava. Passados 20 minutos, o enfermeiro me procurou no consultório: doutor, Charlie está morrendo e gostaria de vê-lo novamente. Chegando ao quarto, Charlie pediu-me que segurasse em sua mão e disse: doutor, amo o senhor porque é judeu. O melhor amigo que tive neste mundo foi um judeu. Perguntei-lhe quem era esse amigo e ele replicou: Jesus Cristo. Quero apresentá-lo ao senhor antes de morrer. Enquanto o senhor me amputava, orei ao Senhor Jesus pedindo que manifestasse o seu amor ao senhor. Essas palavras tocaram fundo em meu coração. 12 minutos depois, ele dormiu seguro nos braços de Jesus. Durante a guerra morreram centenas de soldados, mas só compareci ao sepultamento de Charles Colson. As últimas palavras daquele rapaz me impressionaram muito. Possuía muitos bens materiais, mas teria dado todo o meu dinheiro para crer em Cristo como ele cria. Contudo, a fé é algo que o dinheiro não compra. Pouco depois, esqueci-me do sermão de Charlie, embora não conseguisse
esquecer-me do próprio moço. Durante 10 anos lutei contra Cristo com todo o ódio que tinha por ele, até que afinal a oração de Charlie foi atendida. 1 ano e meio após a minha conversão, fui a uma reunião de oração em Brooklyn, onde as pessoas davam seus testemunhos. Depois de várias pessoas falarem, levantou-se uma senhora idosa e disse: estou com os pulmões muito doentes, pouco tempo me resta. É um imenso prazer saber que muito em breve me encontrarei com meu filho e com Jesus. O Charlie, além de soldado da pátria, foi também soldado de Cristo. E ela continuou: ele foi ferido numa batalha e ficou aos cuidados de um médico judeu que lhe amputou um braço e uma perna. Morreu 5 dias após a operação. O capelão escreveu-me uma carta relatando o que ocorrera entre o meu filho e o médico em seus últimos momentos de vida. Ao ouvi-la, não me contive. Levantei-me e fui correndo até ela. Apertei-lhe a mão e disse: Deus a abençoe, minha irmã. A oração do seu filho foi atendida. Eu sou o médico judeu por quem o Charlie orou, e o salvador dele agora é meu salvador também. O amor de Jesus cativou a minha alma. É preciso que quem se aproxima de Deus creia. Você crê? Você crê? Você crê, querido? Então convido você a sair do lugar onde está e vir aqui para frente, num passo de fé, dizendo: Deus, começa uma história de milagres na minha vida. Começa hoje à noite. Se você tem algo para apresentar como solicitação de Deus, apresente. Se não, peça a Deus que acrescente fé ao seu coração, convicção, como aquele rapaz. Últimos momentos, sem braço, sem perna, totalmente apaixonado por Jesus. Ele sabia que estava nas mãos de Deus. Vem aqui à frente, querido, vamos orar.